Olá, o nosso devocional hoje vai nos dizer quando o céu decide. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece sem sentido. Uma das maiores provas de fé é continuar acreditando quando não entendemos. Muitas vezes queremos explicação imediata para cada processo, mas Deus não nos revela tudo de uma vez. Ainda assim, o silêncio de Deus não significa ausência de trabalho. Ele continua movendo circunstâncias, alinhando caminhos, tratando áreas do coração e conduzindo a história para um propósito maior. Mesmo quando não vê, Deus não parou. Deus pode transformar até o que foi doloroso em instrumento de crescimento. Romanos 8:28. Não diz que tudo é bom, mas diz que tudo coopera para o bem. Isso significa que Deus pode pegar situações difíceis e usá-las para gerar amadurecimento, dependência, sensibilidade espiritual e propósito. O que machucou pode se tornar aprendizado. O que parecia atraso pode revelar proteção. O que parecia perda pode abrir espaço para algo maior. Deus não desperdiça nenhuma parte da história de quem está nas mãos dele. Quando Deus decide, o final nunca é determinado pela dor. O presente pode até estar difícil, mas ele não tem autoridade para decretar o final. Quem escreve o final é Deus, e quando ele decide agir, aquilo que parecia definitivo é transformado. Portas se abrem, corações são restaurados, promessas se cumprem, forças são renovadas, e a história ganha um novo rumo. O céu sempre terá mais poder do que a circunstância. Por isso, quem confia em Deus nunca está preso a um fim ruim. Quando Deus toca a história, até o que parecia sem solução começa a cooperar para um propósito maior. Aqui está falando que quando o céu decide, quando Deus decide, não há quem possa mudar, não há quem possa destruir aquilo que o Senhor decidiu fazer. Às vezes, você pode estar vivendo uma situação a qual você acha que é para o seu pior, e na verdade não é, é para o seu melhor. É que Deus tem jeito diferente de trabalhar. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Então a gente tem que parar de tentar entender Deus com o nosso conhecimento, com a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento, com aquilo que a gente acha que sabe. Porque Deus não se movimenta da maneira que nós achamos. Ele não trabalha da maneira que nós imaginamos. O Senhor tem o jeito dele fazer, o jeito dele agir. E às vezes quando nós pensamos que ele está agindo de um jeito, ele nos mostra que está fazendo de outro. Então que neste dia você venha refletir e entender que quando o céu determinar, que quando o céu decidir, aquela situação difícil que você está vivendo, ela vai ser mudada. Aquela situação a qual você acha que não tem mais jeito, será transformada. Aquela dúvida, aquela incerteza que você está, o Senhor ele vai sanar. Só entenda e tente tirar o seu autoconhecimento de dentro do trabalhar de Deus, porque Deus não trabalha e não se movimenta da maneira que você imagina. Aceite conviver, aceite conviver com o extraordinário de Deus. Aceite entender a maneira de Deus trabalhar. Coloca de lado o seu autoconhecimento e procura conhecer o conhecimento do alto. Porque o conhecimento do alto, o conhecimento que vem de Deus é diferente do nosso. É diferente do que a gente está habituado, é diferente do que a gente costuma ver todos os dias. O Senhor tem jeito peculiar de trabalhar. Ele usa pessoas que nós jamais imaginaríamos para nos tocar, para nos fazer enxergar de maneira diferente. Ele movimenta de uma maneira na qual a gente não esperava. Há situações na nossa vida em que o Senhor ele não vai chegar da maneira que nós esperamos. Ele vai chegar de uma maneira surpreendente. Ele vai usar situações surpreendentes. Ele vai usar situações desafiadoras e até difíceis ou impossíveis para mostrar para nós que Ele está com a gente, para mostrar que Ele é Deus. O Senhor não faz nada em função única, exclusiva nossa. O propósito do Senhor é sempre o maior, é sempre o todo. Então, se o Senhor se movimentar em favor da tua vida, entenda que não é só por sua causa. Entenda que o único propósito não é te fazer feliz e te alegrar. Há um propósito maior. E esse propósito é fazer o nome dele ser conhecido e propagado a todos. Que todos possam conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de ter intimidade, de ter proximidade. Então, o Senhor quer te usar como um instrumento. O Senhor quer te usar como uma luz para iluminar o caminho até Ele. Para levar um evangelho simples, um evangelho de amor, um evangelho de renúncia. Não um evangelho impossível de alcançar, onde pessoas com suas hipocrisias ficam falando daquilo que nem elas vivem, daquilo que nem elas fazem. Então que hoje você venha trazer o céu para dentro da tua casa, para que o céu decida mudar não somente a tua história, mas a história de todos aqueles que cruzarem o seu caminho, de todos aqueles que o Senhor colocar no seu caminho, porque o propósito do Senhor sempre será maior. Então que hoje o céu desça e a sua história mude, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o lugar que precisa ser transformado, mas se hoje o céu decidir, essa história já foi transformada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, tenha uma tarde, um dia, uma noite abençoada, em nome de Jesus. E escolha estar mais perto daquele que pode transformar não somente o seu hoje, mas a sua eternidade. Amém?